É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom e uma honra ter a oportunidade de trazer ao coração dos irmãos a palavra que vem do Senhor. Amém? Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, a Bíblia diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa me usar, ó Pai, para que seja pregada somente a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós começamos aqui com um breve relato sobre o que aconteceu na Reforma Protestante. Então você já deve saber que nós estamos vivendo um mês especial, um momento especial na vida da igreja no mundo inteiro. Nós temos o privilégio de estar vivendo esta época. Nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante, um maior fato, maior obra do Espírito Santo após o evento de Pentecostes. Mas antes de partir para a exposição desse texto, eu queria dizer que a reforma que nós precisamos lá atrás, precisamos hoje também. E aí eu te pergunto, por que foi necessário reforma no século XVI? E por que nós precisamos de uma reforma hoje? Vocês ouviram aqui, no século XVI a igreja vivia uma crise institucional, uma crise doutrinária, uma crise teológica. E até o século IV, o cristianismo sofria fortes perseguições, conflitos internos sem posses, porém, eles se mantinham firmes nos ensinamentos deixados por Jesus e pelos apóstolos. Mas até o século IV, onde eles permaneciam firmes, a identidade da igreja era firme, esse cenário começa a mudar. Constantino, então, o imperador romano, no ano de 313, se declara cristão após uma experiência mística, onde se preparava para a guerra. Ele olha para o sol, vê um sinal da cruz com os dizeres: por esse sinal vencerá. A igreja então passa por um novo momento, passa a ter liberdade de culto, recebe recursos para a construção de templos. A igreja passa a participar do poder administrativo de Roma. A igreja passa a ser aliado do império. A igreja passa a perder a sua função profética de denúncia. A igreja abre as suas portas para os benefícios do Estado. As disputas pelo poder dentro da igreja começam a crescer. Cria-se uma estrutura hierárquica sustentada na figura do Papa. O Papa passa a ser o representante de Cristo na terra. E por ser a religião do imperador, as pessoas não aderiam mais ao cristianismo por causa do evangelho, do arrependimento dos seus pecados, pela conversão, mas sim por conivência, status e por ser a religião do imperador. Passou a ser chique ser cristão. O fim da perseguição poderia ser bom para a igreja.
Mas o que nós passamos a ver foi venda de indulgências, sincretismo religioso, práticas de magia, idolatria, fetiches religiosos com relíquias sagradas, uma vivência de um cristianismo folclórico, arraigado em imaginários religiosos sincréticos, com fortes raízes fincadas na magia. A igreja então perde a sua identidade, ela perde a sua essência, ela perde a sua teologia e a sua doutrina. E diante desse quadro religioso, dessa época, começam a surgir os pré-reformadores. Nós ouvimos aqui alguns deles, John Huss, tem Jerônimo Savonarola, Wycliffe, que começam a preparar o caminho para a reforma protestante. Até que no século XVI, 31 de outubro de 1517, havia lá um monge agostiniano, no auge da sua crise de identidade, ele abre e lê a Bíblia em Romanos, e está escrito lá, o justo viverá pela fé. E então, ele afixa na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, mais conhecida como as 95 teses. Um fato que desencadeia todo o processo da reforma protestante. Lutero talvez seja o mais famoso dos reformadores, pelo fato em si de ter afixado a porta, mas existiam outros. Thomas Munzer, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, John Knox, e aqui se eu for contar todos, é melhor a gente gastar mais tempo uma outra hora. Mas a reforma protestante, ela trouxe a igreja de volta para a centralidade das escrituras, para a verdadeira mensagem e para as verdades que libertam o pecador do pecado e da morte. Para uma história que não está solta ao acaso. Trouxe de baixo novamente para a soberania de Deus, para a intervenção de Deus, que nos conduz diante do seu eterno propósito. A partir de então a igreja retoma o seu caráter profético, transforma a sociedade daquela época, transforma o sistema educacional daquela época, o sistema político, e aqui estamos nós, 500 anos depois desse fato. Porém, nós precisamos novamente de uma reforma. A igreja evangélica atual está totalmente descaracterizada, vivendo novamente uma crise doutrinária, institucional e teológica. Estamos perdendo novamente a nossa identidade. Novas ideias estão entrando no seio das nossas comunidades, afastando a igreja e os cristãos do verdadeiro evangelho. Pelagianismo, mensagem da prosperidade, teísmo aberto, marxismo cultural, ideias que estão entrando nas nossas igrejas e estão tirando os cristãos do centro da palavra. Ideias que têm corrompido a nossa sociedade e que agora tentam mesclar com a absoluta palavra de Deus. Nós precisamos recuperar, queridos, a identidade da igreja cristã. E é por isso que hoje nós vamos meditar em Atos 2. Porque se a gente quer olhar para o que aconteceu na reforma, a gente precisa olhar o que aconteceu no início da igreja, no início de tudo. E nós vamos conversar esta manhã sobre uma reforma que Deus fez na vida das pessoas lá em Atos 2. E sobre a identidade da igreja. Muito bem, o livro de Atos começa relatando os 40 dias de Jesus com seus discípulos após o evento da ressurreição. Jesus vem, aparece aos seus discípulos, caminha com eles durante os 40 dias. A gente não tem muitos relatos, mas a gente sabe que Jesus passou falando das coisas do reino de Deus. Poucos versos depois, nós temos o evento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos e todos que estavam ali reunidos, e passam a ficar cheios do Espírito Santo. Mais à frente nós vemos o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e faz o primeiro sermão da era cristã. Agora, você vai ter a oportunidade de ler o sermão de Pedro, o discurso de Pedro na sua casa.
e você vai poder reparar uma coisa. O sermão de Pedro é cristocêntrico, firmado na palavra, baseado nos relatos dos profetas e dos ensinamentos de Cristo. Resultado, poucos versos depois, 3.000 pessoas passam a crer na mensagem e se arrependem dos seus pecados e são batizados. Isso gera um resultado que nós vemos aqui em Atos 42:2. Atos 2:42. Surge uma comunidade transformada por Deus. Este é o texto que fala dos primeiros convertidos à mensagem de Jesus. Mensagem esta proclamada pelos apóstolos. E surge então o que nós conhecemos de igreja primitiva. Qual era a identidade dessa igreja? Quais eram as marcas dessa igreja? Qual era a essência que imperava dentro desta igreja que nós conhecemos em Atos? A primeira marca é a perseverança. Veja como o texto começa. E perseveraram. Perseverança não tem sido muito a marca dos dias de hoje. Nós estamos vivendo um mundo imediatista, onde tudo é para ontem. Mas essa era uma marca daquela igreja. Se você for buscar no original, você vai ver que perseveraram quer dizer persistir, aderir a alguma coisa, estar atentamente engajado, atender constantemente. A Bíblia começa relatando sobre pessoas que ouviram da mensagem do Evangelho, entenderam essa mensagem, acreditaram nela, se arrependeram dos seus pecados e passaram a viver dentro de um novo propósito. Passaram a se inserir dentro desta comunidade e ser participantes do reino de Deus. Há algumas semanas atrás nós participamos aqui de uma classe de novos membros e eu vim de casa até aqui e eu vim pensando, nossa, é um momento tão gostoso na vida da igreja receber pessoas. E receber pessoas, quando a pessoa se insere dentro de uma comunidade, ela está se inserindo dentro da missão desta igreja. Qual que é a nossa missão? Transformar vidas, através da oração, evangelismo, discipulado e serviço. Se você é membro da Shalom, essa missão não é só minha e não é só dos nossos pastores, é também de vocês, de todo crente. Perseverar é estar fascinado, com atenção total. Perseverar é ter a certeza que você está inserido dentro de uma nova família, a família de Deus. Uma característica das pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho é que elas se arrependem dos seus pecados, passam a crer nela e passam a ser perseverantes, compromissos e engajados na comunidade dos salvos, viver os propósitos e na missão desta comunidade. Mas a gente precisa tentar um pouco do contexto que essa igreja vivia aqui. Porque a igreja de Atos era uma igreja perseguida. A gente, de certa forma, nós temos uma liberdade de culto. Ainda podemos pregar a palavra de Deus. Apesar de nós já recebermos uma perseguição um pouco velada, mas nós temos a liberdade. E nunca vimos antes na igreja, hoje, tantas pessoas com pouca perseverança na mensagem do Evangelho. Aqueles homens, num contexto de perseguição, eles poderiam ser mortos com requintes de crueldade. E é essa perseverança que nós podemos concluir que deve ser exemplo e padrão para a nossa fidelidade com Deus. Esta é a marca da igreja primitiva, a primeira marca. Mas o que nós devemos estar firmes? Qual que é o padrão que nós temos que seguir? E é aí que o texto continua. A segunda marca é firmeza na palavra de Deus.
O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na nova versão transformadora, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. É por meio da palavra que nós conhecemos a mensagem de Cristo, e é por meio dela que as pessoas se voltam a Deus. Com a igreja primitiva nós podemos aprender que nós podemos enxergar o poder e a importância da palavra de Deus na vida da comunidade. Um teólogo chamado Alistair McGrath, ele diz que nas Escrituras Deus revela a si mesmo verbalmente sob a forma de palavras. A palavra de Deus, ou como nós conhecemos pela Reforma, somente as Escrituras, foi uma ênfase central da Reforma. A igreja é fundada na palavra de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus, porque ela é a palavra que transforma vidas, mentes e corações. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitas vezes negligenciado a palavra de Deus. Pessoas estão procurando experiências místicas, o sobrenatural, o poder divino, mas esquecem da palavra de Deus. Vemos rosas ungidas, sal grosso, caneta encantada, vassoura do poder. Nós estamos vendo de tudo. Mas nós não estamos vendo pessoas olhando para a Bíblia para checar se temos a certeza que isso é bíblico ou não. Quantos debates e dilemas têm surgido nos dias de hoje? Se você ligar a televisão, nós estamos vendo cada coisa. E as pessoas estão dando opinião sobre tudo. Inclusive nós, cristãos. Só que nós cristãos temos uma diferença. Nós não temos que dar a nossa opinião. Nós temos que mostrar a palavra de Deus. O que a palavra diz sobre cada assunto da vida. O que a palavra diz a respeito das coisas que têm norteado a sociedade nos dias de hoje. Muitos estão seguindo líderes, ideologias, ideias que vão na contramão do Evangelho. Nós precisamos voltar para a centralidade das Escrituras, resgatar essa preocupação que está sendo perdida no nosso meio, examinar as Escrituras todos os dias, para saber se a nossa vida está de acordo com as Escrituras, se as nossas ideias estão de acordo com as Escrituras. Como é que você sabe se o que eu estou pregando aqui é bíblico ou não? Como é que você sabe e entende se a mensagem que eu falo aqui, ela está correta e de acordo com a palavra de Deus? Você tem examinado as Escrituras para concordar comigo? Uma vez eu vi um pastor pregando, e ele parou a pregação, olhou para a igreja. Escuta, onde estão as Bíblias de vocês? Por que elas estão fechadas? Eu estou aqui pregando. Como é que você sabe que o que eu estou falando é realmente de fato, verdade e a palavra de Deus? Nós precisamos aprender a olhar e confirmar nas Escrituras. Estamos vivendo um velho gnosticismo, pluralismo, relativismo religioso, coisas que não são o Evangelho, muito menos cristianismo. A igreja primitiva era engajada nos ensinos dos apóstolos, daqueles que caminharam com Jesus, ouviram a sua mensagem, foram transformados por elas, não se desviaram delas e por ideias que o mundo daquela época estava tentando impregnar no seio das comunidades. O fundamento da igreja é a mensagem contida naquilo que os apóstolos e profetas registraram na palavra. Essa é a mensagem que chega até nós hoje,
por meio de pastores e evangelistas. Uma igreja forte deve priorizar a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Lutero, o nosso reformador, ele diz: se você perguntar a um cristão qual é a sua tarefa e por que ele é digno do nome cristão, não pode haver nenhuma outra resposta senão que ele ouve a palavra de Deus. Na palavra nós respondemos à obra de Cristo, somos atraídos por ela pela graça, passamos a ouvir da sua palavra, passamos a ser movidos pela fé e aprendemos a descansar no Senhor. É a Bíblia a nossa regra de fé e prática, fundamento da igreja cristã. A terceira marca que nós vemos nesse texto é vivendo em comunhão, unidade. Versículo 42 diz: e perseveraram na comunhão. Era muito comum nessa época, na época da igreja primitiva, que os cristãos se reunissem e tivessem uma refeição junto, um tempo de entretenimento junto, com boa música, com boa conversa. E comunhão significa intimidade e confiança. Nós temos perdido hoje isso no meio das igrejas. Queridos, não pense que estar aqui aos domingos você está tendo comunhão com as pessoas. Estar aqui, sentar no banco, ter 1h30, 2 horas de culto e ir embora para sua casa. Não. Comunhão é caminhar junto, andar junto, viver junto, vivenciar os dilemas um dos outros juntos, se alegrar juntos, chorar juntos. Com a tecnologia hoje nós estamos vendo um distanciamento das pessoas. Tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas também algumas coisas ruins. Uma delas elas estão afastando as pessoas. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Eu brincava com os adolescentes que ligação em terra de WhatsApp é declaração de amor. E é verdade, a gente não liga mais para as pessoas. A gente não fala mais com as pessoas. Estamos cada vez mais isolados no nosso mundo. A comunhão é uma marca da igreja primitiva. O versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso demonstra unidade, e as pessoas que se chegavam à comunidade passavam a caminhar junto. Comunhão é a base do discipulado da vida cristã. Quando caminhamos juntos, nós somos fortalecidos na fé, no amor em Cristo. Podemos rever a nossa conduta a cada dia, desenvolver amor uns pelos outros. E quando nós temos um alvo em comum, nós caminhamos juntos e passamos a ser parecidos com Cristo. A igreja precisa de comunhão. Precisamos caminhar junto, estar junto, construir essa unidade, para que nós possamos ter cada vez mais coisas em comum. Atos 4:32 diz que da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Quando passamos a andar em comunhão, nós passamos a ter um coração. E quando nós passamos a ser um, nós passamos a estar atentos às necessidades uns dos outros. No versículo 46 diz: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estar na igreja com os irmãos deve ser sinônimo de alegria, de festa. Você deve se alegrar por estar aqui. Não só porque é a casa de Deus, não só porque nós estamos nos encontrando com Deus. Aliás, essa deve ser a principal motivo de alegria. Mas também porque nós estamos juntos, em comunhão, num só propósito. A igreja
é um corpo de Cristo. Nós devemos caminhar juntos. E se nós somos o corpo, meu braço não pode ir para um lado e nem meu outro braço pode ir para o outro. Nós temos que caminhar juntos. Na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. A quarta marca que nós podemos ver aqui é o compromisso com a ceia do Senhor. E perseveravam no partir do pão. Nós temos 2 sacramentos na vida da igreja: o batismo e a ceia. O batismo se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos tornamos membros da comunidade, nós somos batizados, professamos a nossa fé em Cristo, ou quando os pais já são cristãos e consagram seus filhos ao Senhor, e com isso eles decidem batizar os seus filhos. E o outro é a ceia. O partir do pão nesse texto está relacionado à comunhão, mas também à ceia. Porque a ceia era uma marca na igreja primitiva, que nós devemos levar para hoje. A ceia nós temos comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Nós não tomamos a ceia na nossa casa, nós tomamos a ceia em comunhão com os irmãos. É Cristo que nos une, é Ele que nos transforma, é Ele que nos faz participantes deste corpo. E quando nós participamos da ceia, nós temos comunhão com Cristo, mas também com a igreja de Cristo. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor, muito interessante, e foi num culto de ceia, e eu resolvi anotar o que ele disse, estava no slide, eu escrevi, e guardei isso para mim, sobre a ceia. Diz assim: a ceia do Senhor é a celebração daqueles que tiveram suas vidas resgatadas pela graça. Vidas que estavam perdidas, mas foram achadas. A ceia do Senhor nos motiva a olhar para os de fora e compartilhar dessa graça absurda, que é capaz de transformar aqueles com quem nos relacionamos. A ceia do Senhor nos faz lembrar das histórias que começam aqui, são festejadas aqui e continuam na comunhão da eternidade. Eu conheço muitos cristãos que não tomam ceia há meses. E se nós estamos negligenciando o partir do pão, a nossa participação na ceia, eu passo a me questionar como é que nós estamos em comunhão com Cristo. Como é que nós estamos em comunhão com a igreja? Se o principal sacramento nós não estamos participando. O verdadeiro cristão precisa e deve ter a ceia como prioridade, participando dela, para ter comunhão com Deus e com os irmãos. Meus irmãos, não abra mão de participar da ceia do Senhor. Se você é membro dessa comunidade, se você é membro desta igreja, reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, não abra mão da ceia. A quinta marca, uma igreja que ora. Versículo 42 diz: e perseveravam nas orações. Eu tenho certeza que todos aqui, obrigado, querido. Eu tenho certeza que todos aqui têm testemunhos para contar sobre respostas de oração. Se você vem às segundas-feiras, acontece aqui uma reunião de oração, e se você perguntar para aqueles que vêm, eu tenho certeza que eles vão te dar testemunhos sobre respostas de oração. Coisas surpreendentes começam a acontecer quando nós começamos a orar. Tempo em oração não é tempo desperdiçado. Charles Spurgeon diz: algumas vezes pensamos estar ocupados demais para orar. Isso é um erro, pois orar é poupar tempo. E Jay Gordon, ele acrescenta, dizendo: você pode fazer mais do que orar, depois de já tiver orado. Mas você não pode fazer mais do que orar,
até que tenha orado. Atos 1,14 diz: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus estabeleceu para nós o padrão de oração. E como deve ser a oração na vida do crente? Tanto na oração individual, como na oração em conjunto com a igreja. Quando oramos, nós buscamos a vontade do Senhor, entregamos o nosso futuro a Ele, colocamos a nossa dependência no Senhor, confiança no Senhor. Eu não oro porque Deus precisa das minhas orações. Deus não precisa da minha oração. Sou eu que preciso orar a Deus, porque a minha oração a Ele é a minha declaração de dependência dEle. Nós oramos porque a oração é um instrumento poderoso na vida do cristão, para conhecer a vontade de Deus. É por isso que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração, nós falamos com Deus, nós abrimos o nosso coração, choramos na presença dEle, nos alegramos e nós aprendemos a esperar. Quando oramos, nos encontramos com Deus, adquirimos força, razão para viver, para continuar, para ser sustentado nos dias difíceis, nas batalhas que nós temos na nossa vida. A oração faz toda a diferença na vida do cristão, tanto a oração individual como a oração em conjunto. Essa deve ser uma marca na vida da igreja. Quando oramos, somos fortalecidos pelo Espírito Santo, mas também buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Quantas vezes nós estivemos aqui em reuniões de conselho, buscando direcionamento, e as respostas vieram pela oração. A quinta marca é uma igreja atenta às necessidades. Versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Talvez você possa olhar isso daqui com caráter social e político, mas eu não quero que você olhe assim, porque a palavra de Deus não é uma ideologia de esquerda ou de direita. Ela é a palavra de Deus. Ela fala das coisas do reino e não das coisas da terra. E se uma das marcas da igreja é a comunhão e a unidade, logo nós passamos a estar atentos às necessidades uns dos outros. Nós precisamos entender e olhar para as pessoas que estão passando por necessidade na igreja. Socorro aos necessitados, cuidar daqueles que precisam. Nós não podemos fechar os olhos ao irmão que muitas vezes está do nosso lado chorando. A dor do meu irmão é a minha dor. Se ele está sofrendo, nós estamos sofrendo junto. A nossa igreja só vai estar bem se os irmãos que estiverem em comunhão aqui estiverem bem. Alguém aqui já bateu o dedinho do pé na cadeira, na mesa da sala da sua casa? Dói, né? E dói na cabeça, dói nos braços, dói muito. Você já quebrou o braço, a mão, a perna? Dói o corpo inteiro sente. Se alguém está sofrendo, a igreja sente. Se tem um irmão aqui passando por necessidade, a igreja sente. Mas nós só vamos entender isso se nós estivermos em comunhão. E a igreja, como um corpo, tem que ser um agente de cura e ajuda àqueles que precisam. Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Uma igreja que anda em unidade é uma igreja que atende e acolhe
a necessidade do irmão. Às vezes a necessidade do irmão não é financeira, mas às vezes a necessidade do irmão é física, espiritual, um problema familiar, casamento, um problema no trabalho, que muitas vezes tem tirado a paz e a tranquilidade da pessoa. Nós precisamos estar atentos, estender a mão para essas pessoas. Não quer dizer que nós vamos sair por aí vendendo as nossas coisas, não é isso. Mas existem pessoas sim que nós temos que atender financeiramente para ajudá-las. Mas tem pessoas que nós podemos simplesmente dar os nossos ouvidos, ouvir a dor dela, orar por ela, dar um abraço, acolher e ajudar. A sexta e última marca é uma igreja que vive para a glória de Deus. Versículo 17, o último verso do nosso texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja pertence a Deus e Ele é o único soberano da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não são de pastores, não são de presbíteros, não são dos membros. A igreja é do Senhor Jesus, é Ele que é o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. É Ele que faz toda a obra da igreja, é por meio de Cristo. É Ele que faz todo o trabalho, nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Veja, é o Senhor que acrescenta os que iam sendo salvos. Aqui não está falando que são os apóstolos, aqui não está falando que são os membros daquela comunidade, aqui está falando que é o Senhor. Os apóstolos, assim como aquelas pessoas, assim como os reformadores, foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Uma igreja para a glória de Deus é uma igreja que tem a empatia do seu povo e que anda na contramão do mundo. O mundo anda numa direção, a igreja está na direção contrária. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. É por isso muitas vezes que a igreja entra em choque com a sociedade, porque os padrões do mundo não são os padrões da igreja. Nós estamos na contramão do mundo. Uma igreja que vive para a glória de Deus é uma igreja que entende que o Espírito Santo realiza toda a obra e que é Ele que acrescenta os salvos, os eleitos, para serem parte do corpo de Cristo. Uma das 5 solas que nós vamos rever aqui é somente a Deus a glória. E somente Deus a glória para mim é o ápice das solas, porque ela é a cereja do bolo de toda a mensagem da reforma protestante, porque é a Deus que pertence o crédito da salvação. Pare e pense comigo, a criação foi feita para a glória de Deus, a queda do homem foi usada para a glória de Deus, a salvação nossa foi para a glória de Deus. Nós estaremos um dia na eternidade para a glória de Deus. Existe uma declaração muito interessante que eu li esses dias, é da declaração de Cambridge, que ela diz: a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Quando eu falo que a igreja precisa de uma reforma, não é uma reforma desordenada. Obrigado. Não é uma reforma desordenada, não uma nova descoberta. É um erro pensarmos que aqueles reformadores do século XVI descobriram algo, inventaram algo. Não foi invenção. Aqueles bispos, padres, papas e tantos
autoridades que existiam naquela época tinham acesso à Bíblia. A palavra estava lá. Haviam teólogos naquela época. Teólogos bons, alguns por sinal. Muitos tratam os reformadores como inovadores. Não tinha nada de inovação. Os reformadores não descobriram a Bíblia, nem a palavra de Deus. O que eles redescobriram foi uma mensagem que estava diante dos olhos deles, na palavra de Deus, no Evangelho. Eles descobriram a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, da obra de Cristo, da salvação pela graça mediante a fé. Uma verdade que existe desde a criação e vai existir até a eternidade. Steve Timms e Tim Chester, no livro Igreja Total, ele dá a seguinte declaração: a igreja é uma comunidade viva, onde as coisas acontecem porque Deus está trabalhando. Quando o nosso coração é tocado no louvor, quando as pessoas são transformadas pela palavra de Deus, quando nos voltamos para Deus em oração, quando amamos uns aos outros, quando agimos de forma altruísta e principalmente quando as pessoas são salvas, são sinais que o Espírito Santo está trabalhando. Querido, quem vai mudar a sociedade, quem vai mudar o Brasil, não são os políticos que aí estão. Não são as pessoas do mundo que aí estão. É a igreja, com a mensagem do Evangelho, que tem a resposta para tudo aquilo que norteia a nossa vida. Nós temos essa mensagem nas mãos. E nós só vamos conseguir transformar esse país, a sociedade e o mundo através das respostas que estão no Evangelho, que é Cristo. Gostaria que você pensasse um pouco, porque talvez você esteja aqui hoje com o coração apertado, com respostas, com perguntas sem respostas, que só podem ser respondidas no Evangelho. Decisões, dores, anseios, problemas, dificuldades, não sei que área, familiar, espiritual, financeira, trabalho, mas nós temos na palavra descanso, conforto para a nossa vida. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e colocasse a sua vida diante de Deus. Porque a mensagem do Evangelho que transformaram essas pessoas é a mensagem que transforma vidas até hoje. Que pode transformar a sua casa, sua família, o seu ambiente de trabalho. Que pode transformar esse país. Como anda a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? Sua comunhão com Cristo? Enquanto o Herbert canta uma música, gostaria de pedir para o pastor vir aqui à frente e orar pelos irmãos e encerrar a mensagem.